Bom dia, pessoas. Alô, Fernando. Bom dia. Bom? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Então, tá bom. Vamos começar? Me Ô, sintonia. Fernando, bom dia. Ô, pastor, beleza? Bom, graças a Deus. E aí? Graças a Deus, tudo em ordem. Tudo tocando. Tudo tocando, tudo jóia. Eu espero que estejam todos bem aí, né? Tudo bem? Fala, Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, rapaz. Vai, mexe. É os milagres do EAD, né? Então, tá voando. rapaz, Sexta-feira e ele entrando em aula. você lembra o ano passado, Luiz Guilherme? Nossa Senhora Aparecida. Só faltava Não fez uma prova no dia certo. É engraçado, né? Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Vamos retomar aqui. Sintoniza para mim, por gentileza. Onde é que nós paramos que eu não lembro. Nós estamos fazendo eletricidade, não é? Quarta-feira. Não sei se nós terminamos ou não. Isso, terminou já. Agora é o setor 3 que falta. Que apostila que nós estamos, Dor? Na 5. Está na 5 e falta o que da 5? É o setor 3. Só? Sim. Então, Bom beleza. dia, Fer. Bom dia. Tudo jóia? Tudo com você? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo em ordem. Amém. Então tá bom. Então vamos à luta, né? Então vamos lá. Sempre? Oi? Sempre? Sempre. Opa, sempre, claro. Sempre, sempre. Então vamos retomar aqui. Segundo Dor, nós temos que tocar o setor 3 da apostila 5. A Pâmela está entrando com dois aparelhos ao mesmo tempo. Vamos lá. Mas aí eu preciso ver o que é conteúdo. Tem conteúdo novo? O que é que nós fizemos? Eu não lembro. O módulo 3 é lentes esféricas. O 14 é instrumentos ópticos. E o 15 é ótica da visão. Tá. Me fala uma coisa. Lentes esféricas? Nós não vimos, não? Acho que já. Não lembro se você corrigiu. A gente já viu que era na apostila ainda, e você preferiu terminar a outra apostila inteira para depois começar a 5. Ô Enzo, você que falou, eu não ouvi. Nós terminamos. A gente tinha feito, né? Aí agora é lentes esféricas 3. Na apostila 4, tinha até lentes esféricas 2. E aí você preferiu terminar, sabe, os 3 setores lá e depois vir para essa. Entendi. Então, nós temos que... então, na verdade, o começo do setor 3 para nós agora é a resolução de um módulo de exercício, é isso? Isso aí. Beleza, então vamos lá. Módulo 13, né? Terceiro colegial, setor 3, módulo 13. Primeiro exercício, vamos ver do que se trata. Então vamos lá. Diz assim, tento colocar o notebook mais longe para melhorar a minha imagem aí, mas eu não consigo, não enxergo. Utilizando uma lente esférica delgada convergente, uma pessoa observa pequenos detalhes de uma borboleta em repouso.
a lente é mantida parada, paralela ao plano que contém a borboleta. Bom, tá vendo que ele está usando aí um instrumento óptico, que é a lupa, né? E a lupa nada mais é do que uma lente convergente, ok? E aí, perceba o seguinte, ó, aqui ele está pegando o tamanho do objeto, que é de 6 centímetros. Aí, com a lupa, ele está vendo a imagem desse objeto com 18 centímetros. Então, isso daqui para nós é o O, tamanho do objeto, isso daqui é o I, tamanho da imagem, ok? Então, a função realmente da lupa é ampliação, certo? O objeto tamanho 6, a gente está vendo aqui ele com tamanho 18. Lembra que é uma lente convergente. Se eu tivesse que lembrar qual é a posição que eu devo colocar o objeto para obter uma imagem virtual, direita e maior, lembra que o objeto tem que estar entre o foco e o centro óptico da lente, ok? Então vamos lá. A lente é mantida parada, paralela ao plano que contém a borboleta e a 10 centímetros dela. O que é esse 10 centímetros dela? Isso é o P. Isso é o P. É a distância do objeto até a lente. P vale 10. Vamos ver o que ele pede. Considerando a altura da borboleta e a altura de sua imagem conjugada pela lente, indicadas na figura, a distância focal. Então ele quer o foco. Como é que a gente vai achar o foco dessa lente? Bom, vamos escrever todas as expressões para relembrar e aí a gente escolhe qual é a mais adequada, tá? Para esse exercício. Então vamos lá. Nós temos lá fimose, um F igual a 1 P'. Estão me ouvindo? Sim. Está aparecendo uma imagem aqui para mim que a conexão está instável, não sei o que lá. Bom, então tem essa daí da fimose. O que mais? Tem a do aumento linear transversal, que é I sobre O, ou menos P' sobre P. O que mais? E tem a outra do aumento, que é F sobre F menos P. Certo? Tem essas três expressões para brincar. Com qual que eu vou brincar? Vamos ver o que eu tenho. Tenho I e O. Com I e O, dá para a gente descobrir aumento. Aí, com o aumento e com o P, dá para a gente achar aqui, ó, o valor da distância focal. Ok? Então, vamos lá. Vamos descobrir o aumento. Ou então, vamos substituir, ó. Como A vale I sobre O e A é F sobre F menos P, então vamos escrever ela já de uma vez, né? Então, vamos fazer assim, ó. I sobre O é igual a F sobre F menos P. E aí a gente vai descobrir o valor da distância focal dessa lente. Então, vamos lá. Substituindo valores. Eu tenho a imagem vale 18 sobre o objeto que vale 6, igual ao F que nós não sabemos, sobre F menos P que vale 10. Simplifica, claro, 18 por 6 dá 3, multiplica em cruz, você fica com 3F menos 30 igual a F. Passa isso para cá, 2F igual a 30, F igual a 30 por 2, 15 centímetros. Está aí a distância focal dessa lupa, 15 centímetros. Está vendo que o objeto, que é essa borboleta, ela está a 10, ó. Tá vendo? Então ela está realmente entre o foco e o centro óptico. E tem que estar, né? Tem que estar. Porque senão eu não consigo uma imagem virtual direita e ampliada, né? Beleza? Então tá aí, bem fácil, né? Só brincar com as expressões matemáticas, mais nada. Então, beleza, vamos passar. Segunda questão. Diz assim,
Uma lente convergente está representada esquematicamente na figura a seguir. O objeto está localizado em S1, que vale 2/3 de f. Quer dizer, é menor que a distância focal. Então, ele está entre o f e o centro óptico, né? A distância da imagem à lente e o fator de ampliação são dados, respectivamente, por... Bom, primeiro, a distância da imagem à lente. O que ele quer? Ele quer pelinha, ok? O que nós temos aqui? Ó? Isso daqui é a posição do objeto. Ó. Esse 2/3 de f é o P. E o que é f, Fernando? É a distância focal. Aí a gente acha a pelinha, tá? Então é só direto na fimose, né? Então vamos lá, 1 sobre f é igual a 1 sobre pelinha mais 1 sobre p. Então vamos lá, 1 sobre f, a distância focal vale f mesmo. Então 1 sobre f é igual a 1 sobre pelinha. Pelinha é o que a gente quer. Mais 1 sobre p. Então seria 1 sobre, isso daqui que é p. 2f sobre 3. Então isso daqui na verdade fica 1 sobre f igual a 1 sobre pelinha mais, inverte multiplicando. 3 vai para cima, né? 3 sobre 2f. Eu vou pegar esse 3 sobre 2f e jogar para o outro lado. Troco o sinal. Então, eu fico com 1 sobre f menos 3 sobre 2f igual a 1 sobre pelinha. Aí a gente tira o mínimo do lado esquerdo da igualdade. O mínimo entre 2f e 2f. 2f por f dá 2, 2 vezes 1, 2. 2f por 2f dá 1, vezes 3, 3. Então, 2 menos 3. Igual a 1 sobre pelinho. Então, agora a gente termina a resolução disso daí. Multiplica em cruz, eu fico com menos pelinha. Menos pelinha. Igual a 2f. Quer dizer que pelinha igual a menos 2f. Pronto. Esse é o valor do pelinha. Uma das solicitações. Agora ele quer ampliação. O que é ampliação? É aumento linear transversal. Como é que eu acho esse aumento linear transversal? Pode ser I sobre O ou menos pelinha sobre P. Pode ser F sobre F menos P? Pode também. Mas eu acho que aqui fica mais fácil, né? Menos pelinha vai ficar menos 2f sobre o P. Cadê o P? 2f sobre 3. 2f sobre 3. Então, eu fico com 2f em cima, certo? Menos vezes menos a mais, vezes 3 sobre 2f. Corta 2f com 2f e acho um aumento de 3 positivo. Tá aí. Tanto o pelinha como o aumento linear transversal. Então, menos 2f e 3, alternativa E. Fácil. Esses que são literais dão um pouco mais de trabalho, né? Tomar um pouco mais de cuidado na operacionalização, mas é só aplicar as expressões. Terceiro. Esse aqui diz assim: em lentes esféricas que apresentam comportamento convergente,
Os raios de luz que incidem paralelamente entre si sofrem refração e tomam direções que convergem a um único ponto. A gente sabe que se eles são incidentes paralelos ao eixo principal, eles vão refletir, eles vão refratar, né, atravessar a lente e vão cruzar no foco-imagem. Considere uma câmera fotográfica, aí, ó, uma câmera fotográfica usa uma lente convergente, ok? E faz uso de uma lente convergente de distância focal 6 centímetros. Então aqui tem o foco vale 6. Se um objeto real de 30 centímetros de altura, esse é o O, for colocado a 24 centímetros da lente, esse é o P, a posição da imagem. Posição da imagem, ele quer pelinha. Então ele deu o foco e deu o P, que é pelinha. Quer dizer que isso aqui a gente não precisa usar para nada. Então vai direto na fimose. 1 sobre F é igual a 1 sobre pelinha mais 1 sobre P. Aí você substitui valores. Então 1 sobre 6 é igual a 1 sobre pelinha, que é o que a gente quer, mais 1 sobre P, que vale 24. Passa esse 1 sobre 24 lá de lá. Então nós vamos ficar com 1/6 menos 1/24 igual a 1 sobre pelinha. Lógico que o mínimo é 24, né? 24 por 6 dá 4, e 24 por 24 dá 1. Igual a 1 sobre pelinha. Fica 3 pelinha igual a 24, pelinha 24 dividido por 3, que vai dar 8 centímetros. Pronto. Aqui está a distância da imagem até essa lente. Beleza? Bem tranquilo, né? Eu acho que espelhos esféricos e lentes esféricas, acho que de boa. Dá pra... Fernando, Oi, pois não. nesse último exercício, a altura do objeto é inútil, então. Ele dá para... Ele dá para, de repente, você pegar o valor trabalhar. errado aí e dançar nessa questão, sabe? Só para isso. Entendi. Não serviu para nada. Serviria se ele quisesse o tamanho da imagem. Qual é o tamanho da imagem? Aí você usa o tamanho do objeto para relacionar. Né? Fora isso, não teve função alguma. Obrigado, Fernando. Imagina. Então, vamos embora. Acabou aqui. Agora é continuar a teoria, então. Qual que é a próxima aula que vem escrito aí? O Dor falou, esqueci. Instrumentos ópticos. Instrumentos. Tá. Se é instrumento, a gente precisa falar um pouco ainda de lentes. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Instrumento eu sei que tem. Cadê? Instrumentos ópticos. Mas deixa eu ver aqui, voltando aqui, tem uma pastinha de lente. Vamos ver o que tem aqui dentro. O que será isso aqui? Deixa eu só ver o que são essas imagens que eu não lembro. Essa aqui é a primeira aula de lente. Então não é essa aqui não. Vamos pegar a pastinha de instrumento. Instrumentos. Então vamos lá. Associação de lente, divergência. Nós vamos entrar em divergência. Mas deixa eu ver o que é essa imagem de lente aqui. Essa aqui vale para a gente lembrar uma coisa importante. Ó. Aproveitar que existe essa imagem. Quando a gente viu lá as bordas finas e bordas grossas, né? Então, para dar nome às lentes, a gente dava o nome sempre de acordo com as faces, certo? E aí você olhava aqui, essa face aqui é côncava, essa daqui é convexa. Então, por isso ela é côncavo-convexa. Aí, se você pegar essa lente assim, aí o desenho, parece que o desenho da outra era trocado, né? Troca de lados.
Mas se você olhar desse jeito, você tem aqui uma face côncava e uma face convexa. Só que essa daqui, ela não é côncavo-convexa, ela é convexo-côncava. Ok? Então, essa é a diferença da borda fina para a borda grossa. Mas, assim, o que vale destacar é como se dá um nome às lentes. É de acordo com as faces. E qual é o primeiro nome? O primeiro nome é sempre o nome de maior raio de curvatura. Maior raio de curvatura. Então, presta atenção. Essa lente, ela está aqui, ó. Não sei se está vendo uma churadinha aqui, ó. Ela é essa, tá vendo? Então, essa face aqui da parte côncava, que é essa daqui, ó. Essa face côncava, prolonga ela, ó, vira essa circunferência. Ok? Cujo centro estaria aqui. Essa outra face aqui, que é convexa, prolonga ela, ó, daria essa circunferência. Cujo centro estaria aqui. Então, na hora que você compara os dois raios, você percebe que o raio da face côncava, que é essa daqui, é maior do que o raio da face convexa. Por isso que ela é côncavo-convexa. Já essa daqui, ó. Então, você tem, ela está desenhada aqui, ó. Está achurada de levinho aqui assim, ó. Então, você tem a face côncava, que quando você prolonga, você tem aqui a circunferência, ok? E você tem a convexa, quando você prolonga, você tem essa circunferência. E aí estão os respectivos centros. E aí dá para perceber que o centro da face convexa é maior do que o da face côncava. Por isso, essa lente é convexo-côncava. Então, o primeiro nome é sempre o de maior raio de curvatura. E aí você poderia me perguntar, mas e quando ela é plano qualquer coisa? Pessoal, quando ela é plano qualquer coisa... Sei lá, vamos pegar aqui, uma plano... Pode ser uma plano convexa, ó. Opa, horroroso. Plano convexa, pronto. A plano convexa, por que ela chama plano convexa, Fernando? Por que ela não é convexoplana? Por causa do raio de curvatura. Quanto vale o raio de curvatura de uma face plana? Ele é infinito, pessoas. Ele é infinito. Ok? Lembra que as paralelas tendem a se encontrar no infinito? Então, uma face plana, o raio de curvatura dela é infinito. Ok? Então, claro que o raio da face plana vai ser maior do que o raio de qualquer face, seja convexa, seja côncava. Ok? Então, por isso, plana qualquer coisa, o primeiro nome é sempre plano. Por quê? É o maior raio de curvatura. Tá? É assim que dá nome às lentes. Pois bem. Agora vamos falar da vergência. Você tem aqui... Vergência, vamos ver que imagem que é essa. Não, peraí, essa aqui não. Vamos ver a outra imagem. Vamos ver se é essa daqui. Isso, essa daqui. Então aqui, ó, eu tenho duas lentes convergentes, certo? As duas lentes são convergentes. Como é que eu sei? Comportamento dos raios. Os raios, ao atravessar, estão convergindo a um ponto comum. Lógico, a gente sabe que eles cruzam lá no foco. Beleza. Qual é a diferença dessa primeira lente para essa? Bom, está dando para perceber que aqui os raios estão cruzando num ponto que está mais próximo da lente do que aqui. Aqui, esse ponto que eles cruzam está mais afastado da lente. Pau, não passa nada, porque eu sou preto. Pau. O que é isso? O que é isso aí? Bom, esse ponto que elas cruzam, que os raios cruzam, é o foco. Então dá para perceber que a distância focal dessa lente é menor do que essa. Beleza? O que é essa grandeza chamada vergência ou convergência? Tanto faz. Vergência ou convergência. Simbolizado pela letra V. O que é conceito de vergência ou convergência? É a capacidade de convergir ou divergir mais bruscamente os raios. Tá? Então, vergência ou convergência é a capacidade que a lente apresenta de convergir ou divergir mais bruscamente os raios. Qual dessas duas tem uma maior capacidade ou a capacidade de convergir mais bruscamente? Essa daqui.
Por que ela tem essa capacidade de convergir mais bruscamente do que essa? Porque a distância focal é menor. Então, quer dizer que a vergência é o inverso da distância focal. Quanto menor o foco, maior a vergência. Beleza? Tranquilo? Bom, Fernando, o foco ele pode ser positivo ou negativo, né? Sim, o foco pode ser positivo para a lente convergente e negativo para a lente divergente. E a vergência? Ora, a vergência acompanha. Se o foco for positivo, a vergência também vai ser positiva. Isso significa lente convergente. Então, quer dizer que a vergência de uma lente convergente, ela é positiva? Exatamente. E a vergência de uma lente divergente, ela vai ser negativa, ó, porque o foco é negativo, então a vergência também é negativa. Daí a nossa lente divergente. Ok? Então, ó, a vergência também pode ser positiva ou negativa. Vergência positiva para foco positivo, ou seja, de lente convergente. Vergência negativa para foco negativo, ou seja, de lente divergente. Ok? Certo aí? Tudo bem? Então, não esqueçam disso, tá? O sinal da vergência acompanha o sinal da distância focal, beleza? E lembrar que essa grandeza vergência ela é inversamente proporcional à distância focal. A lente de menor foco tem a maior vergência. Por quê? Porque vergência é a capacidade de convergir ou divergir mais bruscamente nos raios. Beleza? Ótimo. Então vamos passar para o próximo. Então, falando sobre vergência, agora vamos associar algumas lentes. Então, uma associação de lentes. O que é uma associação? Lembra lá, você fazer uma justa posição. Lembra da associação de resistores, por exemplo? Ok? Ah, Fernando, quer dizer que eu posso fazer uma associação em série e em paralelo? Não. Aqui, quando você vai pegar duas ou mais lentes, você só pode associá-las em série. Tá? Não vai fazer associação em paralelo. Tem sentido, né? Você vai pegar uma lente e associar uma outra lente, certo? Uma associação em série, quer dizer, uma justa posição de duas ou mais lentes. Então, aqui está a representação. Ó. Desenho, bonitinho, perfeito. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais para baixo. Aumentar o tamanho da lente. Aqui, ó. Aqui eu tenho essa lente número 1, ela é plano-convexa. E aqui eu tenho uma lente número 2, que é plano-côncava, certo? Então, uma plano-convexa com uma plano-côncava. Essa lente plano-convexa, ela é uma borda fina. E essa plano-côncava é uma borda grossa. Como elas estão no mesmo meio, elas vão apresentar comportamentos diferentes. Ok? Vamos imaginar que as duas são feitas de vidro. O índice de refração do vidro é maior que o índice de refração do ar. Então, eu tenho uma borda fina e uma borda grossa no ar. Ambas com o mesmo índice de refração. Então, significa dizer que a lente 1, que é a borda fina, terá um comportamento convergente e a lente 2 terá um comportamento divergente. Beleza? Sendo assim, eu tenho uma vergência positiva para a lente 1 e uma vergência negativa para a lente 2. Quando a gente faz uma justa posição, aí a gente calcula qual é a vergência da justa posição. Aqui nós estamos chamando de vergência equivalente, para você lembrar da associação de resistores, quando a gente tira o R equivalente. Aqui é a mesma coisa, tirar a vergência equivalente. O que é a vergência equivalente? É você substituir essas duas lentes por apenas uma. E essa única vai ter o mesmo comportamento dessas duas juntas. Ok? Porque eu sei, tendo um raio ali, ó, passando primeiro pela lente 1, depois pela lente 2, eu sei que eles vão primeiro convergir, depois divergir. Agora, ao sair dessa justa posição, os raios vão divergir ou vão convergir? Depende. Depende do quê?
da vergência de cada lente. Imagina aqui, por exemplo, valor numérico. Vamos imaginar que a vergência da lente 1 é de 5, positivo, e da lente 2 é de -3, certo? Que é negativo. Isso daqui dá 2, positivo. O que significa a vergência da justa posição? Dar um valor positivo. Significa que os raios, ao atravessar essa justa posição, como a vergência da justa posição é positiva, eles vão convergir. Se tivesse dado negativo, eles iriam divergir. Ok? É para isso que serve. Tá. Outra coisa, Fernando. Qual é a unidade que a gente usa para vergência? Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui mais uma vez que vergência é o inverso da distância focal. A distância focal, quando nós vamos determinar vergência, ela deve ser dada em metro. Isso significa dizer que a unidade de vergência é 1 sobre metro, ou metro a menos 1, é a mesma coisa. E esse metro a menos 1 é o que nós chamamos de dioptrias. Dioptrias. Metro a menos 1 é a tal da dioptria, que vulgarmente nós chamamos de grau, quando a gente fala em lente corretiva de defeitos da visão. Ah, eu uso 2 graus, eu tenho 2 graus na lente corretiva de miopia. Na verdade, não é grau, é dioptria. O grau é o termo vulgar, né? Popular. O termo correto é dioptria. Beleza? Pois bem, bom, o negócio é o seguinte. Se a vergência da justa posição, ou também chamada equivalente, é a somatória ou o somatório das duas vergências, o que é vergência? É 1 sobre F. Então, 1 sobre o foco da justa posição é igual a 1 sobre o foco da lente 1 mais 1 sobre o foco da lente 2. Para que eu estou colocando isso? Porque às vezes pode ser informado as distâncias focais das lentes e pedir a distância focal da justa posição e não a vergência. E quando quer a vergência da justa posição, é só somar as duas vergências. Agora, se ele quiser a distância focal e for dado os focos, então faz direto aqui, ó. 1 sobre o foco da justa posição, 1 sobre F1 mais 1 sobre F2. Beleza? Então, trabalhem assim, que eu acho que é uma maneira mais fácil. Ah, Fernando, mas eu não posso calcular a vergência de cada lente separado, somar as duas, achar a vergência da justa posição e depois voltar aqui e descobrir a distância focal? Fica à vontade, sem problema. Só que se for dado, por exemplo, foco da lente 1, 10 centímetros, foco da lente 2, 20 centímetros negativo. Se ele quiser o foco da justa posição, você pode usar aqui o valor 10 e aqui o valor menos 20. Claro que você joga o sinal negativo para cima, resolve isso daqui e você acha o foco da justa posição em centímetro. Agora, se você for brincar com a vergência, lembra que você tem que passar o foco para metro. Ok? Então, tá aí a associação das lentes ou justa posição. Aqui não, peraí. Isso tem a ver com o instrumento, claro, a gente precisa saber isso daqui, né? Para depois comentar lá dos instrumentos. Cadê a equação de Halley? Olho, presbiopia, divergência, convergência, vergência 1. Acho que é isso. Tá. Aqui, ó, vergência 1. Aqui a gente tem, olha lá, um quadrinho que repete como se determina a tal da vergência. Repetindo, a unidade da vergência é dioptria, mas o popular, o vulgar, é chamado de grau. Lembra que a distância focal tem que ser dada em metro. E essa daqui é a equação de Halley, ou a equação dos fabricantes. Fabricantes do quê, Fernando? De lente, né? De lente corretiva. Então, a equação é assim, V, mas ela pode ser escrita de outra maneira. Ó, ela pode vir escrita assim. Ó. Vou escrever ela do jeito completo dela. V, que é igual a 1 sobre F,
que é igual, aí sim, n da lente sobre n do meio, isso daqui menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Por que eu coloquei aqui 1 sobre F? Porque, às vezes, um exercício ele pede a distância focal de uma lente, por exemplo, biconvexa, que é o que está desenhado aqui. Então, se ele pede a distância focal, se você usar ela assim, desse jeito que ela está escrita aqui, você vai achar vergência, mas pelo amor de Deus, quando você for achar vergência, lembra que distância focal deve ser dada em metro. E quando você vai aplicar a equação de Rayleigh, o que aparece aqui para você são os raios de curvatura. Raios de curvatura. Então, por exemplo, essa lente ela é biconvexa. Aí o cara te dá os valores dos raios. Então ele fala assim, ó, eu tenho uma biconvexa de raios 20 centímetros e 10 centímetros. Então é 20 centímetros o raio de uma face e 10 centímetros o raio da outra face. Ok? Então esses são os raios de curvatura das faces. Beleza? Se você for trabalhar com a expressão de Rayleigh dessa maneira para determinar vergência, lembra que quando você calcula a vergência assim, a distância focal é em metro. Então, obrigatoriamente, os raios de curvatura devem estar em metros. Ok? Então, se você quiser vergência, os R's devem estar em metro. Agora, se você for calcular distância focal, aí você corta isso, né? Aí você usa ela assim, 1 sobre F igual a tarará. Aí, se você quiser distância focal, você pode deixar os raios em centímetros ou milímetros, mas tem que ser a mesma unidade, ok? Aí a unidade do F vai ser a unidade do raio. Tudo bem? Volto a dizer, se for vergência, aí você não usa essa. Os raios devem ser em metro, para a vergência sair em dioptria. Beleza? Muito bem. Os raios, você tem que fazer uma convenção de sinais. Ele pode ser positivo ou negativo. O exercício não te informa. Tá? Ele pode te informar, o exercício pode falar, ó, o raio da face 1 é menos 10, da face 2 é 20. Ele pode te informar, mas ele pode não te informar. E aí você precisa saber a convenção. Como que é a convenção? Daqui, ó, raio positivo, face convexa, negativo para face côncava. Parece estar ao contrário, não tá, Fernando? Tá, e tem que ser, porque senão a equação não é verdadeira. Perde a veracidade. Face convexa, convexa me lembra lá do espelho convexo, né? O espelho convexo, o foco é negativo, né? E face côncava, o foco é positivo, né? Então, o convexo e o côncavo sugere para nós convexo negativo e côncavo positivo. Só que aqui nas lentes a gente tem que inverter. Convexa é raio positivo e côncavo raio negativo. Tudo bem? E é isso daqui, N da lente é o índice de refração do material que é feito a lente. E N do meio é o índice de refração do meio, onde você vai utilizar essa lente. Beleza? Então, essa equação de Rayleigh tem vestibular que o cara te pergunta a vergência ou a distância focal de uma lente, sei lá, plano convexa, plano côncavo ou convexo côncavo e assim por diante. E ele te dá a expressão matemática. Agora, tem vestibular que não te dá a expressão matemática. Então, vale a pena eu decorar isso? Vale a pena. Vale a pena. Porque se cai uma questão dessa, é uma questão simples, tá? Que é só você fazer substituição de valores e resolver, operacionalizar essa expressão matemática. Ok? Então, vale a pena. Agora, mais um detalhe. Fernando, se eu tiver uma lente, por exemplo, plano convexa. Plano convexa. Se eu tiver uma lente plano convexa, aí ele vai me dar valor de raio. Vai. Qual que é o raio da face plana? Lembra que o raio da face plana, ele é infinito. E quanto que é 1 sobre infinito, pessoas? 1 sobre infinito é 0. Então, quando você vai trabalhar com uma lente plano qualquer coisa, um desses termos aqui some, porque vai ser 1 sobre infinito. E 1 sobre infinito é 0. Então, fica só um raio de curvatura. Ok? Então, você pode simplesmente trabalhar com um raio só. Tira um deles. Por quê? Porque o raio da face plana é infinito e 1 sobre infinito é 0. E 0 mais não sei o que é não sei o que.
Tudo bem? Ok. Nada a perguntar. Vamos continuar. E agora a gente entra lá só para comentar alguns instrumentos. Não tem grandes emoções em estudar instrumentos ópticos. Por quê? Porque são simples. São simples. Começar, por exemplo, com a máquina fotográfica. Então, aqui eu peguei os desenhos, as representações, o que acontece em cada instrumento desse daí. Olha aí, máquina fotográfica. Ah, beleza, e daí? O que tem de especial numa máquina fotográfica? Nada. Você está vendo aí? Câmera escura, filme, papapá. Se ela for digital, aí tem sensor aqui, que vai transformar pixel, etc, etc. O que interessa para nós é isso aqui, ó, que é uma lente, chamada aí de lente objetiva, né? Que tipo de lente que é essa? É só você prestar atenção. A imagem formada, ela forma do lado oposto ao objeto, então ela é real. E toda real é invertida. Que lente que é essa? Convergente. Pronto. Só trabalhar com uma lente convergente. Mais nada. Então, de máquina fotográfica, a única coisa que eu preciso saber é que é uma lente convergente. Isso. E o resto? O resto é fimose, aumento linear, tudo igual. Tudo igual. Se a lente é convergente, distância focal positiva. Só isso. Ok. Então, máquina, tranquilo. O que mais? Um que já apareceu aí no exercício. Um exercício que já apareceu lá da borboleta. O que era da borboleta? Era uma lupa. Lupa ou microscópio simples. É a mesma coisa. Microscópio simples ou lupa, a mesma coisa. O que, Fernando? Eles também usam lente convergente. Como que eu sei que essa lente é convergente? Na máquina fotográfica, tudo bem, a lente está aqui, o objeto está aqui, a imagem formou do lado oposto, né? Então, ela é real, toda real invertida. Então, se ela é real, só pode ser lente convergente. Agora, aí não, olha. Agora, aqui eu tenho uma imagem formando do mesmo lado do objeto. Então, agora eu tenho uma imagem virtual. Só que ela é virtual e maior. Lembra que a lente divergente, a imagem é virtual e menor. Na convergente, a virtual ela vai ser maior. Ok? Lembra que toda virtual é direita. Tá? Então, lupa ou microscópio é uma lente convergente, onde o objeto deve ser colocado entre o foco e o centro óptico. Para quê? Para que a imagem formada seja virtual, direita e maior. Pronto. E aí, o que eu vou precisar fazer aqui? Nada. Aí, aplicação de fimose, aumento linear, tá? Mais nada. Nada de interessante. Agora, em termos de microscópio, que talvez seja interessante a gente lembrar, é o composto. Microscópio composto. Porque o composto ele vai ter duas lentes, né? A tal da objetiva e a ocular. Traduz, o que quer dizer isso? Objetiva é a que está mais próxima do objeto. E a ocular é a que está mais próxima do olho do observador, né? E aí, então, aqui você tem o objeto, aqui a lente objetiva, é a que está mais próxima do objeto. Aí, essa lente forma desse objeto essa imagem. Aí, essa imagem se torna um objeto para ocular. Então, essa ocular aqui forma desse, entre aspas, objeto para ela, essa imagem, ó. Ok? Então, em relação ao objeto, olha aqui a imagem, ó, formada. Tá vendo? Por que ele está escrito aqui como imagem virtual e invertida? Ele chama aqui de virtual porque ele leva em consideração a ocular. Ocular é essa lente. Certo? Então, para essa lente, você tem o objeto e a imagem final do mesmo lado. Certo? Então, quando forma do mesmo lado, lembra, virtual. Agora, por que ela é invertida? Porque olha aqui, o objeto estava com a cabecinha para cima e formou com a cabecinha para baixo. Certo? Então, essa classificação, não esqueça, pelo amor de Deus, é em função da ocular. Então, para a ocular, qual é a imagem formada desse objeto? Ela é virtual e invertida, que é uma coisa incoerente para nós, né? Lembra que toda virtual é direita. Lembra disso? Só que quando a gente trabalha com uma lente só. Agora aqui eu tenho uma composição de lentes. Entendido? Então não precisa gravar isso daqui não. Não precisa gravar isso daqui não.
O que você precisa saber, que eu acho que é o mais importante, é isso daqui, ó. É isso daqui que é o mais importante. O que é isso daqui, Fernando? Isso daqui é o aumento do micro. Isso aqui é micro. Que micro? Microscópio. É a abreviação, né? Aumento do microscópio. Como é que se calcula o aumento do microscópio? Você faz o produto. Tá vendo? Tem um pontinho aqui? Tem, né? Tá meio apagadinho, então é um pontinho ó, de produto. Então, é um produto entre o aumento da objetiva e o aumento da ocular. Então, se a objetiva aumenta 10 vezes e a ocular aumenta 3 vezes, qual é o aumento do microscópio? 10 vezes 3, 30 vezes. Certo? É isso que precisa saber. Tudo bem? Só isso. Só esse detalhe. Tá? Isso que precisa saber de microscópio composto. Então, o aumento do microscópio é o produto dos aumentos da objetiva com a ocular. Deixa eu ver o que mais. Microscópio composto, máquina, lupa, microscópio. Luneta, olha uma luneta aqui. Ó. Essa luneta, o que você precisa identificar nela é só como é a formação da imagem. Formação da imagem. Então é assim, ó. Você tem um objeto que está aqui, ó, muito distante, ok? Lembrando, a luneta também composta de 2 lentes. O objeto muito distante, a imagem formada dele está aqui. Aí essa imagem da objetiva vira o objeto da ocular. Aqui está o observador, tá? Está o olho do observador. Então, assim, essa aqui é o ocular. Essa ocular forma dessa imagem da objetiva, essa imagem aqui, ó. Ok? Então, nós temos aqui a ampliação. Então, o objeto está muito longe. Se você olhar direto para ele, você vê ele bem pequenininho. Por que você vai vê-lo bem pequenininho? Por causa da distância, né? Por causa do ângulo visual. Quanto mais distante, menor o ângulo. Quanto mais perto, maior o ângulo visual. O que é o ângulo visual mesmo, Fernando? É aquele assim, ó. Imagina que você tem um olho, né? Opa, fiz um signo no lugar errado aí. E aqui você tem um objeto, assim. Aí você tem um objeto. O que é o ângulo visual? Ó? Aí você pega uma régua e alinha as extremidades desse objeto até o olho. Aí, ó, isso daqui que é o tal do ângulo visual, ó. É isso daqui, ó, esse ângulo, ó. Então, imagina um objeto que está muito afastado. Esse ângulo visual tende a 0, né? Então, de um objeto lá muito afastado, que você vê ele petitinho, aí quando você vai observar através da luneta, então a imagem daquele objeto está muito longe, forma aqui, certo? Para a objetiva, que vira o objeto para ocular, e essa ocular vai promover essa imagem. Olha uma ampliação aí, isso é bem bacana, certo? Isso que você precisa saber, tá? Agora, deixa eu ver se tem mais algum. Se não tiver, nós vamos fazer exercício. Luneta, bababá, microscópio, aí já entra o olho. Aqui já entra o olho. Olha, o olho humano. Vamos falar que ele é um instrumento? Vamos. Se ele é um instrumento, ele tem uma lente, não tem? Tem. Olhando para ele, ó, cadê a lente? Esse aqui é o nosso olho. Cadê a lente? Se ele é um instrumento, cadê a nossa lente? Aquela aqui, ó. Isso daqui é a nossa lente, chamada de cristalino. E o cristalino é uma lente convergente. Beleza? Uma lente convergente. Por isso que a imagem dos objetos diante de um olho, ela é exatamente igual na máquina fotográfica. Ela forma invertida e menor. Aonde? Lá na retina, que é esse pedaço amarelo. Tá? Muito bem. Vamos fazer exercício de instrumento óptico. Depois a gente fala de óptica da visão. Ué, tô louco.
Exercícios da apostila. Terceiro, setor 1, 2, 3, 14, né? Então, tá aí. Pessoal, vamos aproveitar agora e preencher lá a lista de presença. Coloque o seu nome completo lá no chat, por favor. Faça favor, coloque lá o nome completo. Um pouco lá de cá, né? Tem mais espaço para fazer lá. Então vamos lá. Esse diz assim, ó. Foi colocada em cima de uma mesa uma lente biconvexa de vidro de índice de refração 1,25, imersa no ar, cujo índice vale 1. Os raios de suas faces R1 e R2 valem respectivamente 20 centímetros e 10 centímetros. Sob a lente, deixa cair um pingo d'água, cujo índice de refração é 1,3, que então toma a forma de uma lente plano-côncava, assim como mostrado na figura a seguir. Dessa forma, a vergência da justa posição. Meu Deus do céu. Agora, tem alguma coisa errada. Não é possível. Esse desenho não deve fazer parte desse exercício. Está falando, ó, tem sobre uma mesma lente biconvexa. Eu não estou vendo lente biconvexa aqui. Ó, ele tá querendo dizer que a biconvexa é essa aqui que é de vidro, certo? Que ele deu lá, índice de refração 1,25. Mas, ó, você olhando para ela, biconvexa, ó, a face dela aqui é côncava e a face dela aqui também é côncava, ó. Então, na verdade, ela é bicôncava e não biconvexa. Tá vendo? Certo? Sim ou não? Sim ou não? E depois, sim. Nossa, eles trocaram. Porque aí depois ele fala, ó, cai uma gota de água aqui e nivela, né? Então aqui fica uma face plana. E aí, ó, a lente aqui com a água, a lente de água, aqui é plano e aqui é convexa. Ele chama de plano côncavo. Nossa! Jesus. Bom, vamos resolver do jeito que está a representação no desenho. Então, eu vou considerar a de vidro bicôncava, e aí eu vou resolver e determinar a sua vergência. Por quê, Fernando? Porque está pedindo aqui, ó, dessa forma, a vergência da justa posição. Quer dizer, a vergência dessa lente aqui de vidro, mais a vergência dessa lente de água. Certo? Então, eu preciso determinar a vergência da água, essa lente de água formada por água, né? Que ela é plano-convexa, e essa lente de vidro, que é bicôncava. O texto está completamente ao contrário. Então vamos lá, eu vou fazer de acordo com o desenho. Se não bater um resultado numérico, aí a gente vai de acordo com o texto, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos pensar na lente de vidro. Ela é bicôncava. Então nós vamos calcular a vergência de uma lente bicôncava. Como é que eu faço para calcular a vergência dessa lente, Fernando? Bom, você tem que usar a equação de Halley, né? Então vamos lá. Vergência igual n da lente sobre n do meio menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Então, nós vamos aplicar isso daí primeiro para a bicôncava. Então, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho... Bom, aqui fora é ar. Pelo que eu entendo, aqui fora é ar. Olha lá, ó. Índice de refração do ar, 1. Então, fora é ar. Então, o índice de refração da lente é 1,25. E o índice de refração do meio é 1. Ok? Os raios de curvatura das faces. Ele 20 e 10. Então, 20 aqui para esse e 10 para esse. Só que ela é bicôncava. E côncava, o raio é negativo. Então, nós vamos usar menos 20 e menos 10. Então, vamos embora.
Então, vamos lá. Então, a divergência dessa bicôncava vai ser igual a n da lente. Alguém está falando comigo? Ah, não, é só preenchimento lá, né? N da lente, 1,25. Então, é 1,25 sobre n do meio, 1. Isso tudo menos 1. Que multiplica 1 sobre, ó, vergência. Então, tem que ser em metro, hein? Então, vamos lá. Primeiro raio, 20 centímetros. Então, 0,2. Só que lembrar que é côncava, então é negativo. Só que esse negativo eu vou usar ele lá em cima, tá? Mais 1 sobre o outro raio. 10 centímetros. 10 centímetros. Como ele é côncava, então é menos 0,1. Só que eu vou usar esse sinal negativo lá em cima. 1 sobre 0,2 dá 5, então aqui eu tenho menos 5, e 1 sobre 0,1 é 10. Então, menos 5, menos 10, ok? Então, ficou assim, a vergência da bicôncava igual 1,25 dividido por 1 dá 1,25. Menos 1, 0,25. 0,25, deixa eu lembrar aqui, é 0,25 que multiplica, o que eu tenho aqui dentro mesmo? Eu tenho menos 5, menos 10. Então, eu tenho menos 15. Então, menos 15 vezes 0,25 é menos 15 dividido por 2, dá por 4, né? Menos 3,75 a vergência dessa. Menos 3,75 dioptrias. Pronto. Essa é a vergência da bicôncava. Vou anotar aqui porque eu vou precisar pagar para resolver o outro, né? Então, a bicôncava menos 3,75 di. Fernando, está certo isso? Não tenho a menor ideia. Nós vamos fazer até o final. Se não bater nenhum resultado, aí quer dizer que ele resolveu o exercício de acordo com o texto e não com o desenho. Ok? Eu estou fazendo de acordo com o desenho. Bobearam aí, trocaram. Ó. Biconvexa é bicôncava. E plano côncava é plano convexa. Inverteram aí. Acontece, né? Então, agora eu vou apagar isso daqui, ó, e agora eu vou fazer para plano convexa. Deixa eu aumentar essa borracha. Então, agora nós vamos usar a mesma expressão, só que agora é a plano-convexa. Quem é agora? Essa lente formada por água, pela gota d'água. Tem uma face plana e uma face convexa, tá? Então, vamos lá. Vou fazer de outra cor. Então, a vergência da plano-convexa vai ser igual a N da lente. É o índice de refração da lente. A lente é feita de água. Índice de refração da água, 1,3. Sobre índice de refração do meio. Ó, a água está no ar, aqui é ar. Então, é 1. Isso daqui, menos 1. Que multiplica os raios de curvatura. Um raio é da face plana, então é infinito. Então, 1 sobre infinito é 0. Não precisa colocar. E a outra face é convexa. Essa convexa é do raio 1. Qual que é o raio 1? 20 centímetros, certo? Então, é 1 sobre 0,2. E positivo porque ela é convexa. Ok? Tem alguém chamando aqui. Não, é Gabriela, que não tinha colocado o nome. Então, a vergência da plano convexa vai ser igual a 1,3 por 1,3 menos 1,03. 0,3 vezes 1 dividido por 0,2, 5. Então, a vergência da plano convexa vai ser 1,5 positivo. Ok? Agora, vamos lá para a justaposição. A vergência da justaposição seria a vergência da bicôncava mais a vergência da plano convexa. Então, a vergência da justaposição vai ser igual a menos 3,75 mais 1,5. Então, a vergência da justaposição vai ser
2,25. Menos 2,25 dioptrias. Com esse valor da divergência, o comportamento dessa justaposição, ó, é um comportamento divergente. Tem resposta lá, alternativa B. Ok? Bom, aí se você perguntar, se fosse eu perguntaria, mas Fernando, no vestibular, como é que eu resolvo? Resolvo de acordo com o desenho ou resolvo de acordo com o texto? Bom, primeiro, a questão, quando ela está pronta lá para um vestibular, é difícil acontecer um erro desse. Isso daqui porque foram os autores que fizeram, os autores do material que fizeram essa questão, eu acho que, assim, passou desapercebido, né? Passou desapercebido. Mas é difícil acontecer isso no vestibular. Mas se acontecer, você faz de acordo com o desenho, tá? Faz de acordo com o desenho, não faz de acordo com o texto, não. Por quê? Se o cara te alegar que essa questão que você fez, você achou resposta, tá? Fez com o desenho, achou que nem nós fizemos, beleza. E se o cara considerar que a resposta sua está errada porque ele fez de acordo com o texto, aí você pode entrar com recurso e você ganha o recurso, não tem erro, tá? Então é isso daí, ó. Menos 2,25 dioptrias. O que mais? Esse é só. Vamos para o próximo. Próxima questão. Segunda questão. Jesus, o que é isso? Associação. Uma divergente e uma convergente. Vamos ver o que ele quer. Uma associação de lentes é constituída pelas lentes esféricas 1 e 2, representadas na figura. Dois raios de luz incidem sobre L1 paralelamente ao eixo principal das lentes e após atravessá-las voltam a propagar-se paralelamente ao eixo principal das lentes. Tá? Primeiro os raios vão divergir, depois convergir, por isso que a incidência é paralela e a emergência também paralela. Sabendo que a distância focal de L2 vale 8 centímetros, então deu a distância focal dessa lente. A distância D entre as lentes. Ele quer saber a distância entre essas lentes. Universidade Estadual do Amazonas. Beleza. Como é que eu vou achar a distância entre as lentes? Não precisa nada nada de óptica. Aqui eu faria exclusivamente usando matemática. Não precisa nada absolutamente nada. Nada de óptica, nada. Por que nada, Fernando? Eu vou brincar com semelhança entre triângulos. Dá uma olhada aqui, ó. Esse triângulo pititim aqui, ó. Esse triângulo pititim, tá vendo aqui, ó? Esse triângulo pititim, ele é semelhante ao triângulo maior, que envolve ele, mais isso daqui tudo, ó. Beleza? Então eu vou brincar com isso. Aí você vai falar assim, para que você vai fazer isso? Ora, que medidas que eu tenho aqui? Eu tenho a base do triângulo menor. Ela está em... Vamos representar ali. Eu tenho a base do triângulo menor. Que é esse pedaço aqui da lente divergente. Ó. Eu tenho isso daqui, base do triângulo menor. Assim como eu tenho a base do triângulo maior. Base do triângulo maior, que é tudo isso. Certo? Do triângulo menor vale 3, do triângulo maior vale 12. Ok? Tá, e daí? A altura do triângulo menor é isso daqui, não é? E a altura do triângulo maior é daqui até aqui. Certo? Ok. Ele diz que a distância focal de L2 vale 8. O que é a distância focal de L2? Pessoal, ó, esses raios aqui, ó, que saem paralelamente da lente 2, lente 2 é uma lente convergente. Lembra de um raio notável? Aquele primeiro, o raio incidente paralelo emerge passando pelo FI.
Foco imagem. Lembra do segundo. O raio que passa pelo FO emerge paralelamente ao eixo principal. Que passa pelo FO. Então, pensa só nesse raio aqui em cima que está saindo paralelo. Ó. Vem com ele, vem com ele, vem com ele. Aqui não está o eixo principal. Então, esse ponto aqui nada mais é do que a distância focal de L2. Ó. Então, daqui até aqui, então isso tudo... Vamos tracejar em preto aí. Isso tudo é a distância focal de L2. Isso aqui tudo, ó, daqui até a lente 2, ó, é a distância focal dela. Isso aqui, ó, que é a altura do triângulo maior. Isso tudo é a distância focal de 2, que vale 8 centímetros. Aí eu vou descobrir quanto vale isso daqui, ó. Tudo bem? Se eu descobrir quanto vale a altura do triângulo menor, aí eu vou saber a diferença, ó. Eu vou saber qual é a distância entre as lentes. Certo? Então vamos lá. Base do triângulo menor está para a altura do triângulo menor, assim como a base do triângulo maior está para a altura do triângulo maior. Substitui valores. Base do triângulo menor, esse pedacinho alaranjado, mede 3. A altura do triângulo menor é esse pedacinho só aqui, ó, eu não sei quanto vale. Base do triângulo maior, esse azul clarinho, mede 12. Está para a altura do triângulo maior, ó, que vai daqui até aqui. Lembra que a distância focal vale 8. Pronto, aí eu vou achar o Hzinho que vale 2, né? 2, qual é a unidade? Centímetros. Pronto. Por que 2? Simplifica o 3 com o 12. Aqui dá 1, dá 4. Aí simplifica o 8 com o 4. Aqui dá 1, aqui dá 2. Então, H vale 2. 2 centímetros. Tá? Então, eu achei que a altura do triângulo menor aqui, ó, isso daqui vale 2. Se isso daqui vale 2 e daqui até aqui vale 8, quer dizer que o D tem que valer 6. Beleza? Então, a distância entre as lentes tem que ser de 6 centímetros. Não precisa nada de fimose, aumento linear, justaposição, Rayleigh, nada disso. Tá vendo? Uma questão de instrumento ou de justaposição de lentes, você não precisa ir nada, bastou a matemática. Tá? Então, é isso aí. Terceira questão. Parecendo um microscópio, né? Ih, Maria, outra informação, hein? Um professor de biologia deseja encomendar um microscópio para equipar o laboratório da escola em que trabalha. Em uma busca em sites especializados na internet, ele encontra um anúncio representado a seguir. Microscópio binocular, R$6.420. Descrição, objetivas planas acromáticas de 4, 10, 40 e 100 vezes. Isso aqui aumenta, ó. 4, 10, 40 e 100 vezes. Então, isso aqui é aumento. É aumento linear da objetiva. Ocular, 10 vezes. Esse é o aumento da ocular, ó. Então, quer dizer que a objetiva, ele tem todas essas possibilidades. 4, 10, 40 e 100. E a ocular só 10 vezes. Campos de 18 milímetros. Bivolt automático, de acordo com a descrição do anúncio, o maior aumento desse microscópio. Beleza. Lembrar que aumento do micro é o aumento da ocular vezes o aumento da objetiva. Então, o aumento desse micro aumento da ocular. A ocular só aumenta 10 vezes. Aumento da objetiva. Como ele quer o maior aumento, então tem que pegar o maior aqui, que é 100. Então, o aumento desse micro vai ser de 1000 vezes. 1000 vezes é o aumento desse microscópio. Tá aí, ó.
Alternativa C. Pronto, pessoas. Infelizmente, não tem como em 5 minutos a gente fazer aula de óptica da visão, né? Não dá. A gente vai deixar para a próxima semana. Bom, fizemos aí 2 módulos, né? Lembra da tarefa, tudo certinho. E aí eu vou deixar só a imagem aqui do olho, para a gente ver a composição do olho. E na semana que vem a gente comenta sobre, né? E principalmente sobre o que vai interessar para nós do olho, né? Vocês lembram que quando nós fizemos essa aula, não sei se foi lá no segundo, primeiro, não lembro mais, mas a gente desenha lá, representa o olho reduzido. Não faz nada disso aqui, né? Não tem nada disso, né? Desenho lá um eixo, né? Que é um eixo ocular, desenho cristalino como sendo uma lente convergente, um diafragma na entrada do cristalino, que a gente sabe que é esse daqui, ó, que é a nossa pupila, né? Esse diafragma aqui que controla a entrada de luz. O cristalino, que é uma lente convergente, e aqui no fundo a gente coloca a parte útil da retina, ou seja, onde devem formar as imagens, ok? Bom, aí aqui tem o desenho completo dele, né? Corpo ciliar, córnea, íris, ligamentos, o nervo óptico que transmite a informação para o cérebro, nos dando a sensação da visão, caróide, esclerótida, tá? Isso aqui ponto cego. O que é o ponto cego? Quando a imagem cai aqui, forma aqui no ponto cego, o objeto aqui diante, os raios atravessam aí, entra pela pupila aí, né? Atravessa o cristalino, aí vão convergir, porque é uma lente convergente, e se os raios cruzarem de modo a formar a imagem num ponto cego, a gente não vê, não tem imagem, ok? Não tem imagem, a gente não vê o objeto. É isso que acontece quando a gente fala o ponto cego do automóvel, né? O ponto cego do automóvel é um determinado ponto dele onde a gente não consegue enxergar. Caiu no ponto cego do automóvel, caiu no ponto cego a gente não vê, ok? Exatamente por isso. Pessoal, tenham aí um bom final de semana. Obrigado pela atenção mais uma vez. Bom descanso, bons estudos. Bom final de Semana que Falou, vem Fernando. a gente encontra provavelmente na quarta. Não sei se a prova é no horário da aula, se é à tarde. Mas eu estarei por aqui, a gente se fala, tá bom? Fiquem com Fechou, Deus. Fer, até mais. Bom final de semana. Tchau, Se Fernando. cuidem. Obrigado. Abraço para todos. Tchau, tchau.